Um primeiro tipo de cristão revelado pelo texto e que se aplica às nossas vidas é o cristão secularizado. É o cristão secularizado. É o cristão, é o tipo junto do caminho. É um cristão secularizado. Quem é esse cristão? O texto responde. Algumas pessoas, que eu aqui chamo de alguns cristãos, são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra neles semeada. Por que é que Satanás vem e rouba a palavra? Porque eles são cristãos secularizados. A mente está secularizada. A mente está alinhada com esse século, ao invés de estar alinhada com a palavra de Deus. Ou seja, não se deixam confrontar pela palavra de Deus. Não se deixam. Eu conheço tanto crente que não se deixa confrontar pela palavra de Deus. Ele está errado, continua errado, mas ele não se deixa confrontar pela palavra de Deus. Ele não se deixa transformar pela palavra de Deus. Irmãos, como é que um crente convertido a Jesus, ele está no erro e ele continua no erro? Como? Como? Porque ele é um cristão secularizado. Ele não se deixa confrontar com a palavra de Deus. Ele questiona a palavra de Deus. Há algum espírito de rebeldia dentro dele que o impede de se submeter à palavra de Deus. A palavra de Deus não entra no coração. A palavra de Deus não entra nele. A palavra de Deus não muda a vida dele. É um crente, mas é secularizado. É um crente, mas ele não ganha vida para Jesus. Por onde ele passa, deixa um rastro. É aquela pessoa que, quando passa, ou depois que as pessoas sabem, elas dizem assim: ué, ele era crente? Ué, é isso que é ser crente? É esse tipo de crente aí. É esse tipo de crente. E as nossas igrejas estão cheias deles. Estão cheias deles. Não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia, mas quando leem a Bíblia não os atinge, a palavra não os atinge. A palavra de Deus não atinge essas pessoas. Parece que elas estão acima da palavra. Parece que eles estão acima da própria palavra. A palavra não transforma, a palavra não muda. Eles pioram cada vez mais, são cada vez piores. Cada vez que você encontra, vê, conversa, ele está pior. E você pensa, mas meu Deus, eu não estou lendo a Bíblia, não está ouvindo o sermão, mas as coisas entram por um ouvido, saem pelo outro, porque a mente está secularizada. São aqueles crentes que acham que já sabem tudo. Eu me lembro, uma vez eu estava nos Açores, eu fui a uma ilha chamada Ilha do Pico para começar lá, ou para dinamizar uma congregação que havia lá, e eu fui recebido por um irmão. E aquele irmão me recebeu lá no aeroporto, e aquele irmão já veio dizer, pastor não era pastor na época, nem era pastor nem seminarista, sei lá o que é que eu era, mas era eu que estava lá, e ele já veio falar, olha aqui, eu tenho 40 anos de vida cristã, eu já sei tudo, olha, eu conheço tanta Bíblia que eu nem preciso mais ler a Bíblia. Quando eu ouvi aquilo, eu disse, misericórdia, tem uma passagem de volta? Dá para eu voltar correndo? E aí eu entendi por que aquela igreja estava morrendo. Porque uma igreja como a liderança secularizada é uma igreja que morre. É uma igreja que morre. Aquele irmão já conhecia tanto que ele nem precisava mais. Tem gente, esse crente secularizado, ele não vem mais na igreja, ele não vai mais em escola bíblica, ele não faz curso nenhum. Você chega e diz, faça aí o CFE, meu irmão, faz o curso tal, faz o curso tal. Ele diz, eu não, eu já sei demais. E se ele vai para alguma classe, ele importuna a classe, dá vontade de voar no pescoço do abençoado, acabar com a raça dele, porque ele fica ali só perturbando todo mundo, impondo e mostrando quanto ele sabe. Meu irmão, guarde o que você sabe para você. O princípio da educação diz, quando você chegar em algum lugar, em alguma classe, fica quieto. Aliás, entre sem fazer barulho. A classe já começou, não se faça perceber. Tem gente, a classe está lá, já começou, a classe, o professor dando classe, o irmão, o abençoado chega, abre a porta, e aí pessoal? Irmão, não coloque o meu amor à prova.
Não teste o meu amor. Não teste o meu amor. Não faça uma coisa dessas. Você sabe, senta. Senta, não fica o tempo todo levantando o dedo. Professor, não queira ensinar o professor. Não queira ensinar o professor. Esse é o crente secularizado. Ele sabe mais que todo mundo. Ele sabe mais que todo mundo. Onde ele chega, ele quer dominar o ambiente. Ele quer. E às vezes o pior do crente secularizado é que ele é bola fora. Sabe o que é crente bola fora? Ele faz gol contra. Você está evangelizando alguém. Você está ali evangelizando a pessoa e o abençoado contra você. Um dia aconteceu isso comigo, irmãos, uma das experiências mais trágicas. Eu estava evangelizando um judeu. O Senhor abriu uma porta para evangelizar uma família judia. E estou eu lá empolgado. E um irmão em Cristo começa a falar contra e a me perguntar questões da Bíblia. Mas pastor, a Bíblia também diz isso. E eu olhei para ele e com um olhar, irmãos, que eu nunca devo ter tido na vida. Esse olhar de amor que vocês estão percebendo, de compaixão. Ah, meus irmãos, se olhar matasse, eu estava morto naquela época. Até porque estava salvo e iria para o céu. Cristão secularizado. É crente, mas ele se acha acima de todo mundo. Acima de todos. Onde ele chega, ele diz, esse pessoal aqui não está com nada. Não sabem nada. Sabem nada. E onde ele chega, ele pede a palavra e ele começa a ensinar todo mundo. Ele se acha. Esta pessoa não se deixa confrontar pela palavra, não se deixa transformar pela palavra. Esta pessoa, este irmão em Cristo, ele faz mais mal do que bem, não ganha uma vida para Jesus, o seu testemunho é péssimo, sua família sofre, seus filhos provavelmente vão se afastar do Evangelho, porque ter um pai ou uma mãe desquilate leva as pessoas a se afastarem. Irmãos, é uma tragédia. Então este é o crente secularizado. Se tem algum deles aqui nessa noite, que o Senhor transforme você agora, em nome de Jesus, é a minha oração.